Segue o plano até o fim, que vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço, a bispa pelo convite, o pastor por ter cedido, me convidado, para estar substituindo, porque essa palavra, às vezes, você vai ser substituído, mas é só hoje, viu, Arão? Glória a Deus. Deus abençoe o missionário também, que tanto tem nos ajudado, abençoado as nossas vidas. O Senhor continue abençoando essa casa, alcançando vidas neste lugar, porque o que importa tanto não é apenas uma casa cheia de pessoas, mas uma casa cheia de pessoas e cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Desde sexta-feira, que foi ministrado aqui o seminário teológico, eu falo teológico, mas é escatológico, e apologético, mas tudo é um ensinamento, entre teologia. Desde sexta-feira até também no sábado, no encontro de mulheres, e ontem à noite, como que as palavras, não vou falar nem que repetidas, mas confirmadas, palavra confirmada pelo Espírito Santo. Aí às vezes vão falar assim, mas citou isso na sexta, mas citou isso no sábado, citou isso ontem, e vai citar hoje, e vai citar eternamente, porque é a palavra de Deus. Mas assim, é Jesuscidência mesmo, Glória a Deus. Então Êxodo capítulo 15, no versículo, vou reduzir aqui no versículo 26. Essa Bíblia é a Bíblia do apóstolo, ela tem uma tradução diferente da que eu estou acostumada, é a King James, 1611. Eu não estou muito acostumada com essa tradução, mas tudo é a palavra de Deus. Então por que não trouxe a minha tradução? É a mesma da dele, a mesma Bíblia que eu trouxe. E tudo é a palavra de Deus. A gente acostuma, com um tipo de tradução. O versículo 26 a seguir, ele diz assim: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Aí algumas traduções, eu sou o Senhor que te sara. Mas hoje nós estamos aqui nessa campanha, campanha que fala? Não, é culto, Culto de libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Gravei. Glória a Deus. Senhor querido e amado, nesta noite estamos aqui na tua presença e cremos no poder do Senhor, no poder da tua palavra. Senhor, eu sei que ninguém aqui está esperando nada de mim, porque de mim mesma nada eu posso fazer, mas é pela comunhão com o Espírito Santo do Senhor que nós vamos nesta noite ministrar a palavra do Senhor, a qual tem sido falada aqui desde sexta-feira e também antes, desde sempre, quando o Senhor abriu essa casa e tem colocado o Senhor, a bispa aqui como responsável. A palavra tem sido ministrada, pregada, muitas vidas passaram por aqui ouvindo sua palavra, outros ainda estão passando, outros estão aqui, e nós cremos, Senhor, aleluia, que sobre essa pedra o Senhor colocou sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espírito Santo de Deus, nós cremos no poder da palavra que o Senhor tem deixado registrada para nós, em nome de Jesus, porque Jesus é a palavra, é Jesus que nos libertou, é Jesus que morreu por nós. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho único por nós, e nós temos a convicção, aleluia, que o plano do Senhor é perfeito. O plano do Senhor é que nós venhamos
aceitar o seu Filho Jesus Cristo, mas nós sabemos que Ele já nos aceitou, aleluia, porque Ele deu a sua vida por nós, nos perdoou, nos sarou, aleluia, e a cada dia um processo de libertação, a qual cada um, Senhor, que ainda está aqui nessa terra, em carne, precisa de passar todos os dias na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vou fazer um trajeto aqui rapidinho, se o Senhor assim permitir, né? Através da palavra, é uma caminhadinha, mas é uma caminhadinha na palavra, assim, que o Senhor, Ele falou muito ao meu espírito nessa palavra, porque é a palavra de Deus onde inicia, nós sabemos que inicia em Gênesis, mas é que o Senhor me deu essa palavra foi em Êxodo, né, no capítulo 15, onde nós aí já lemos, Yavá Rafá, né, em hebraico, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Em algumas passagens de libertação na Bíblia, foi uma questão também de cura. Nós vemos que o Senhor ali, Jesus expulsou um demônio ali, um espírito, né? Um espírito de uma mulher, e aquela mulher ela foi curada. Nós vemos também em outras passagens da Bíblia, onde o Senhor, Ele repreendeu ali espíritos imundos, e aquelas pessoas ficaram curadas. Então é tudo ligado, libertação, né, com cura, com milagres, porque Jesus, Ele faz isso tudo. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele ressuscita mortos, que foi o que eu falei, que o irmão tinha, né, falado aquilo a qual o Senhor falou ao meu coração. Então, aconteceu algo extraordinário na retirada do povo hebreu, né, do Egito, porque após 430 anos, ali o povo hebreu ficou cativo ali no Egito. Culto de libertação, eles estavam presos, eles estavam cativos, eles ficaram cativos 430 anos, não foi 43 dias, né? 430 anos, passaram gerações e gerações e gerações. Foi desde quando ali, né, Jacó entrou ali para o Egito, foi para o Egito, e se nós formos retroceder nessa história, nós vamos entender que Abraão, né, quando ele saiu da parentela, e aconteceu toda uma história, quando ele saiu da sua parentela, aconteceu algo que Deus falou, o Senhor falou, que o povo que estava com Abraão ia entrar para o Egito, a descendência, né, de Abraão, que Abraão já não estava mais na terra, quando ali Jacó entrou para o Egito. Então era Abraão, Isaac e Jacó. Então Abraão era o avô de Jacó, foi Jacó que entrou para o Egito, né? Então ele teve José, toda aquela história com José, que Jacó teve, José entrou para o Egito, foi escravo lá, mas tudo foi um plano de Deus. É por isso que eu falo, Deus tem um plano, e nada frustra o plano de Deus. Eles entraram para o Egito e ali eles viveram bem, e depois eles foram esquecidos pelo faraó, que levantou o José como governador, e ali o povo crescia demais, então eles ficaram com medo de rebelião, do Egito ser tomado. Então ali escravizou o povo, mas não escravizou o povo por escravizar, é porque eles estavam com a promessa de escravidão. Mas que é isso, promessa de escravidão? Sim, promessa de escravidão. Por quê? Para juntar todo um povo num único lugar. Ali aquele povo sofreu, porque o escravo sofre, o escravo não faz o que quer, o escravo ele é preso. Aí podem até pensar e dizer que estava preso por faraó, mas o próprio Deus estava mantendo eles ali, para que chegasse o tempo de Deus, para que o povo fosse liberto, para que o povo caminhasse ali no deserto, e ali eles fossem provados, e a geração fosse trocada, e eles entrassem na terra prometida, e ali se formasse um povo, para que desse povo nascesse Jesus Cristo. Então tudo é um plano, tudo é um plano de Deus, um plano perfeito de Deus. Talvez nós não entendemos por que tudo está acontecendo. O que é isso que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo na minha família? O que é isso que está acontecendo
aconteceu no meu passado? O que é isso que está acontecendo agora no meu presente? Por que está tudo estranho? O vento está passando para lá e para cá. Por que está acontecendo? Se você serve ao Senhor e se Deus tem um propósito com você, é por causa do plano dele. José não merecia ser escravizado. José não merecia ser vendido como escravo. Mas José, ele precisava ser testado, provado, para que ele tivesse estrutura de governador. Aleluia! Como que nós queremos ser estruturados? Como que nós queremos ser fortes? Como que nós queremos ser resistentes? Se nós não conseguimos passar o vento, se nós não conseguimos passar o deserto, se nós não conseguimos, nem às vezes estamos no fogo, mas achamos que estamos sozinhos no fogo, mas Deus tem uma promessa para quem Ele ama, e quem está no fogo, Ele está com Ele. Ele fala: quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. E a prova já tinha acontecido. Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, e o Senhor estava lá com eles. Sabe o que falta na nossa vida, amados? É falta de fé na promessa. É falta de fé naquele que prometeu. Às vezes nós acreditamos na promessa, mas não acreditamos naquele que prometeu. E o que prometeu, ele é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Aleluia. Então, naquilo tudo que aconteceu ali no Egito, escravizados, não tinham vontade própria, tinha que fazer tudo ali que o faraó queria, todas as coisas, era debaixo de muita angústia, de muita dor. Mas o Senhor, a Bíblia diz que, e aí o Senhor olhou para o seu povo. Então quer dizer que Deus não estava olhando? Não, Ele olhou para libertar. Porque o tempo já estava sendo chegado. O tempo estava chegado. E o tempo, aleluia, quando chegou o tempo, nasceu Moisés. Nós sabemos que quando Moisés nasceu, o libertador ali de Israel, ali quando Moisés nasceu, foi em um tempo muito difícil. A sua mãe foi uma mulher corajosa, o seu pai foi um homem corajoso, e eles sabiam que era chegado o tempo da libertação do povo, da escravidão do povo. Era chegado o tempo. Não temas, porque vai chegar o tempo. Não temas, porque para tudo o Senhor tem um tempo debaixo dos céus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que ali Moisés nasceu e tinha sido dada uma ordem para matar todos os bebês afogados ali no rio Nilo, porque um daqueles bebês, o faraó, ele acreditava muito em coisas de deuses e essas coisas. Então chegou deuses egípcios, mas chegou aos ouvidos dele que o Deus do povo hebreu tinha determinado um tempo para eles ficarem cativos, e que estava chegando o tempo em que ia nascer um libertador. Então ele mandou matar todos os recém-nascidos do Egito, mandou jogar no rio Nilo, mas o Senhor ali usou Jocabede para proteger ali Moisés, e ela fez ali, todos conhecem a história, fez ali um cestinho, ali revestiu para que aquele cestinho não entrasse água. Mas o interessante é que aquele cestinho atravessou o rio Nilo, ali tinha milhares de bebês afogados, ali enquanto o rio Nilo era o rio da morte, o Senhor estava passando ali a vida, que era Moisés que ia trazer a vida ali para o povo de Israel, no caso ainda os hebreus que estavam ali no Egito. Então ali chegou o tempo da libertação, e Moisés cresceu e aconteceram todas as coisas. Criado como príncipe ali naquela terra, ele conhecia de guerra, ele saberia como levar o povo, guiar no deserto. Deus o capacitou para tudo isso. Antes disso, ele conheceu o deserto. Como você quer, aleluia, fazer alguma coisa se você não conhece? Como que você vai fazer algo? Deus está te preparando para algo novo, para passar algo novo. Você vai ter que passar no processo. Aleluia. Moisés foi tirado do palácio. Moisés
deserto, e lá ele ficou 40 anos sendo provado, lá no deserto, onde ele cuidou de cabras, cuidou de ovelhas, porque Deus estava treinando ele nas pedras, Deus estava treinando ele no sol, Deus estava treinando ele para que ele guiasse o povo de Deus ali pelo deserto para entrar em Canaã. Nós estamos sendo treinados, vocês estão sendo treinados, nós estamos sendo treinados por Deus. Acredite. Oh, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que então Deus usou Moisés, tirou do Egito, ali com o povo, aí chegou diante do mar, o mar estava lá, e Deus falou, que tem nas mãos, lança no mar, o mar abriu. Aí ali Moisés, eles passaram em terra seca, diz a palavra do Senhor, glória a Deus. Deus manifestava de noite em forma de fogo, de dia em forma de nuvem, aquecia de noite eles e de dia refrescava, porque o sol e o calor eram intenso e a nuvem cobria mais de 2 milhões de pessoas. A nuvem de Deus era intensa, era imensa, cobria mais de 2 milhões de pessoas, e a nuvem do Senhor não pode te cobrir, a nuvem do Senhor não pode te cobrir, a nuvem do Senhor não pode te cobrir, a nuvem do Senhor não pode te cobrir. A nuvem do Senhor vai te cobrir. A nuvem do Senhor cobria ali no deserto, cobria ali milhões de pessoas, porque só homens contados eram 2 milhões, fora mulheres e crianças. Era um fogo de noite, porque o deserto à noite é gelado e de dia é frio e escaldante. E o fogo de Deus estava ali, a coluna de fogo para iluminar. O Senhor nunca te deixou. O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca nos deixou. Porque afligir com coisas circunstanciais, coisas terríveis, se o Todo-Poderoso é que cuida de nós. Aleluia! É o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso enviou o Filho dele, que ao mesmo tempo em que sofreu por nós em tudo, mas quando ressuscitou, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. E aí Moisés conduz o povo, atravessa o mar, Deus dá autoridade, ele joga um lenho ali e abre o mar, ou cajado, ou que foi interpretado, o tipo de madeira que ele ali toca nas águas, as águas abrem, ou ele estende, depende de como a sua Bíblia está escrita. E ali, a forma que foi o interessante, o importante, que o maravilhoso eles atravessaram, fizeram festa do outro lado, porém eles caminharam, depois disso, 3 dias em sol escaldante, noite de frio, e não tinha uma gota d'água. Eles tinham muito ouro, tinha muita coisa que eles levaram, porque eles tinham promessa de construir o templo, o tabernáculo, para que eles adorassem a Deus quando Deus ordenasse. Eles tinham uma promessa. Os egípcios deram ouro, prata, tudo porque Deus fez acontecer devido às pragas, tiveram medo, liberaram depois da morte dos primogênitos e levaram tudo, e tinha a promessa de que levantariam um tabernáculo no deserto e ali adorariam a Deus. Então eles tinham muito ouro, muita pedra preciosa, muita prata, muito ouro, muita pedra preciosa, porém eles não tinham água. Então eles andaram 3 dias e 3 noites, caminharam, eram crianças, idosos, todo tipo de pessoas, eram milhões, e não tinha uma gota d'água para beber. E eles começaram a murmurar. Então chegaram num lugar chamado Mara. Eu citei sobre isso no sábado, mas eu não falei o que eu vou falar aqui. Porque o mistério hoje é uma sequência. Aleluia. Eles chegaram em Mara. E quando chegou ali em Mara, eles não podiam beber das águas, porque Mara significa amargo. As águas eram muito amargas e não tinham como beber. A palavra do Senhor nos diz
que o povo murmurava e Moisés chorou, clamou ao Senhor. E o Senhor falou para ele: Moisés, lança um lenho, um pedaço de pau, que eu falei. Um lenho, um pedaço de pau, de madeira, uma árvore, pega aí e joga lá nas águas. E Moisés obedeceu e jogou, e o amargo das águas saíram. E nós sabemos que esse pedaço de madeira, seja um lenho, seja uma lenha, né? Seja uma árvore, seja um pedaço de pau, representa a cruz de Cristo, né? Que levou sobre si, né? Todas as nossas amarguras. Mas não é sobre isso, né? Claro que tudo é sobre Jesus, mas não é sobre isso, porque eu quero falar das águas ali de Mara. Eu quero falar dessa água que até hoje os cientistas dizem, essas águas ainda existem, que no fundo dessas águas, que deve ser uma lagoa muito grande, porque não é um rio, né? É um lago gigante, muito grande. Tem ali dentro, tem ervas medicinais, ervas que curam. Quem bebe, quando o Senhor jogou, falou com Moisés: joga um lenho nessas águas. As águas já tinham esse poder nela, essas plantas, lá no fundo, bem no fundo. É tipo uma água de bordo, amarga muito, só que era muito mais amargo, muito mais. Porque eram plantas que estavam ali no fundo, todo tipo de planta medicinal que curava doenças, várias doenças. E então, quando o Senhor falou ali com Moisés para jogar o lenho, ele jogou o lenho e as águas ficaram potáveis, com sabor. A Bíblia diz que as águas ficaram doces, então ficaram com sabor que tinha condição de beber. Não era aquele amargo horrível, igual um fel, que não dava para beber. Então ali o Senhor os provou. E o que nós entendemos sobre isso? Quando esse povo estava lá no Egito, ali eles sofreram várias doenças, todo tipo de doença. Eles eram escravos, não tinham direito a um tratamento médico, não tinham muitas condições para tratar feridas, tanto externas quanto internas, pulmão, rins, fígado e pele e tudo mais sobre o corpo humano. Então, quando Deus levou eles até aquelas águas ali de Mara, que o povo murmurava: nós estamos com sede, mas agora... Nós estamos com sede, mas agora, o que acontece? Agora o Senhor sara essas águas, e eles bebem aquelas águas, e eles são o quê? Curados, sarados daquele tempo em que eles estavam ali doentes, sarados sobre aquele tempo em que eles estavam ali enfermos, sarados sobre aquele tempo em que eles estavam escravos, que eles não tinham tratamento adequado. Eles foram curados, eles foram sarados. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é quem te sara. A cura estava naquelas águas. O Senhor levou todo Israel, todo o povo hebreu, 3 dias andando no deserto, não teve água nenhuma, porque o Senhor estava levando eles para uma fonte de cura. Às vezes você murmura porque não sabe para onde o Senhor está te conduzindo, mas Ele está te conduzindo para um poço de água que te cura, para um poço de água que te liberta, para um poço de água que te dá alegria, para um poço de água que tira a depressão, para um poço de água que tira a dúvida, para um poço de água que cura as feridas da alma, para um poço de água que liberta. E aquelas águas que curam, aquelas águas que saram, representam Jesus Cristo. Aquele que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que ali que o povo foi provado, mas depois que o povo descansou, que ele levou
ali o povo para um lugar chamado Elaim, que ali tinha 12 palmeiras, 12 fontes e 70 palmeiras, e ali eles descansaram, ali eles acamparam, ali eles descansaram da fadiga de quando eles saíram do Egito e foram perseguidos por Faraó, ali eles descansaram da fadiga daqueles dias de sede, ali eles alegraram em agradecer ao Senhor, ali eles alegraram em estar na presença do Senhor, ali o Senhor deu para eles refrigério, ali o Senhor deu para eles alegria, ali o Senhor curou as suas feridas, ali o Senhor estava apagando ali as feridas dos açoites, porque muitos dos escravos estavam com suas peles feridas, de tanto ser açoitados ali no Egito. E naquele lugar o Senhor curou todas as suas feridas. O curativo foram as águas de Mara. As águas de Mara ali purificadas sarou a dor. Cicatrizou as feridas no corpo daqueles escravos. Porque aqueles escravos eram o povo de Deus. Eles não eram escravos de Satanás. Eles eram o povo de Deus, escolhidos por Deus, sacerdócio santo, nação eleita, povo santo, sacerdócio real, que o Senhor tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, para que desse testemunho do nome dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ali eles viram a bênção do Senhor. O Senhor os libertou. O Senhor os levou num lugar de cura, onde ali aconteceu aquele grande milagre, onde eles se alegraram. Depois eles se levantaram e voltaram para o deserto, porque o Senhor tinha um pacto com eles. Enquanto a coluna de fogo ficasse parada, ou a nuvem ficasse parada, era para eles permanecerem no lugar. Mas se levantasse, era para eles levantar e seguir a nuvem. Nós temos que seguir a nuvem. Nós temos que seguir o Espírito Santo. Nós temos que seguir ao Senhor. Nós temos que estar disponíveis em seguir ao Senhor. E assim toda aquela geração foi passando ali no deserto. E ali foram purificados ali no deserto. E ali sofreram no deserto. E ali foram morrendo os mais antigos e ficando só os mais novos. Porque era um projeto do Senhor. Muitos pensam que o projeto de Deus era matar o povo no deserto. Mas não, o projeto de Deus é que o povo entrasse na terra prometida. E os mais antigos não aguentavam. Os mais antigos não suportavam. Aí iam ficando a nova geração. Uma geração nova, uma geração purificada, uma geração que conheceu a Deus, porque muitos que estavam no Egito não conheceram a Deus, viram o sinal de Deus nas 10 pragas, mas eles não conheciam a Deus, porque eles ficaram 430 anos ali presos, ali no Egito, mas eles não conheciam a Deus. Por isso a palavra do Senhor fala ali quando dava os mandamentos sobre a palavra de Deus, inculca na mente dos seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao dormir, onde andar, ao sentar na mesa, inculca a minha palavra na mente deles, para que não se esqueçam de mim. Aleluia. E assim foi feito. Eu estava no deserto vendo os sinais de Deus. E aquela geração foi ficando para trás. Alguns pecaram, alguns rebeliaram, alguns aconteceram muitas coisas, até que Moisés morreu e Josué o substituiu. Josué continuou a marcha, Josué continuou ali a missão de Moisés, deu continuidade. Eu posso passar, mas alguém vai continuar a minha missão. Depois que aquele continuou a passar, outro vai continuar a missão, até o Senhor voltar e nós irmos para o céu. A obra não vai parar. A obra não vai parar. Aleluia, aleluia. Tem que prosseguir, tem que seguir, tem que prosseguir. Não pode recuar, não pode recuar, tem que prosseguir. E Josué ali deu continuidade e cumpriu a palavra do Senhor. Eles entraram na terra
prometida. E quando entraram na terra prometida, eu estou resumindo muito, igreja. E quando entraram na terra prometida, começaram muitos a idolatrar os deuses do Egito, porque eles tiveram costume no Egito. Os próprios escolhidos de Deus começaram a idolatrar as coisas que eles idolatravam no Egito. Eles tinham entrado na terra prometida e continuaram idolatrando deuses do Egito, costumes do Egito. E quantos hoje que se dizem libertos e continuam apegados nas coisas do mundo, continuam apegados nas coisas que Deus não agrada. Mas dizendo para a igreja, voltando a esse assunto, a palavra do Senhor nos diz que Josué, ele ficou muito atordoado com aquela situação, vendo tudo que Deus fez em todos os 40 anos com o povo no deserto, sustentando com maná, abrindo o mar vermelho, guiando, curando, fazendo todos os sinais de maravilhas e escolhendo um povo para ele. Mas o povo rebelava, o povo desobedecia. Mas Josué, ele era convicto. Josué tinha convicção da promessa sobre ele e a casa dele. Quando os príncipes se reuniram, todos os príncipes, alguns príncipes idolatravam, alguns príncipes abriam a mão que seus filhos fizessem o que quisessem fazer, alguns príncipes não tinham autoridade no Senhor para governar a sua família. Mas a palavra do Senhor nos diz que Josué falou: vocês seguem os deuses que vocês quiserem servir, façam o que vocês quiserem fazer, mas eu e toda a minha casa e a minha geração serviremos ao Senhor. Josué, ele tomou uma decisão muito séria. Ele tomou uma decisão muito séria. E o Senhor, ele falou ao meu coração, aleluia, que Josué, ele se posicionou. Nós cristãos precisamos nos posicionar, indiferente de qualquer situação. Não é obrigar, eu vou obrigar tal pessoa a isso. Não, eu vou ameaçar, eu vou chantagear. Não, eu vou me posicionar. Se você quiser fazer, você faça, mas a responsabilidade é sua. Mas eu vou servir o Senhor. Profetiza na sua casa, profetiza na sua casa, profetiza na sua casa. O vizinho quer servir outros deuses, sirva. Aquela pessoa lá que é parente, não é família, é parente, quer servir outros deuses, sirva. Não seja influenciado, seja um influenciador. Não seja influenciado, seja um influenciador maior que está com você, maior que está com você. Que sirvam quem eles quiserem servir, que sirvam qualquer coisa que quiserem servir, mas determine e se posiciona. Faça o que quiserem fazer, vocês não vão me influenciar a fazer o mesmo. Eu e minha casa estamos convictos que o nosso Senhor é Deus, o Rei dos Reis. O nosso Senhor, Ele é Deus, o único Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra e tudo que nela há. E é a Ele que nós vamos servir. Se posicione, é necessário posição. Então a palavra do Senhor, ela nos diz que ele estava convicto de suas escolhas. Tem pessoas que vão para a igreja, pregam, cantam, dançam, mas não estão convictos de suas escolhas, não estão convictos de nada, fazem isso como robô. Porém é quem está ouvindo a palavra do Senhor, porém é quem está meditando na palavra do Senhor, porém é quem já recebeu do Senhor, é que se posiciona. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas meu filho está assim, minha filha está daquela outra maneira. Não interessa, eu e ela vamos servir o Senhor. Eu e ele vamos servir o Senhor. Você está vendo com seus olhos de agora, mas eu estou vendo com os olhos da promessa. Aleluia. É com os olhos da promessa. Os meus olhos carnais estão vendo tudo errado, estão vendo tudo de cabeça para baixo, está vendo tudo dar errado, mas os meus olhos da fé estão fixos na promessa, que eu e minha casa serviremos
Senhor. É a nova geração. A geração que vai profetizar são seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos. É a geração, a próxima geração. Quando estava indo a mulher do fluxo de sangue, ali era uma geração mais antiga. E Jesus ele foi parado ali na multidão. Quando estava ali a mulher do fluxo de sangue, Jesus indo para a casa de Jairo, ressuscitar uma menina de 12 anos de idade. Aquela geração foi curada. A geração da mulher do fluxo de sangue representa a geração que foi curada. Aquela mulher curada representa a geração atual. E aquela menina, aleluia, representa a geração vindoura, que Deus vai ressuscitar, vai libertar, vai salvar, vai batizar com o Espírito Santo e vai fazer profeta nessa terra. Vai fazer profeta nessa terra. Aleluia. Vai trazer um avivamento a qual, aleluia, vai estremecer as portas do inferno. Aleluia. Quando Jesus chegou lá na casa de Jairo e ressuscitou a menina e falou: Talita cumi, levanta-te, menina. A menina levantou e comeu, pediu comida. Jesus está dando comida para essa nova geração. Uma geração, aleluia, escolhida. Uma geração de jovens escolhidos pelo Senhor, onde Ele vai fazer um derramamento a qual Ele nunca fez, a qual nunca houve. Às vezes olhamos para os becos, olhamos para as vielas, vemos tantos jovens, às vezes que não estão na presença do Senhor, mas essa geração tem uma promessa. Tem uma promessa. Aleluia. Porque Jesus veio para libertar o cativo. Jesus, Ele tira do nada e faz um tudo. Ele fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele fez as que não são para confundir as que são. Deus não vai usar poste, Deus não vai usar parede, Deus não vai usar microfone. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você.